Qual que é o que saiu? Qualquer coisa você me avisa que tem novo Zoom. Pronto, vai. Vai, apresenta. Usa o teu para falar com ela. Aqui é a Larissa, Michele e Juliane. Estamos aqui com a professora Zenês, com o projeto História das Mulheres de Roraima. E nós vamos estar aqui fazendo algumas perguntas, professora. Nós gostaríamos de saber seu nome completo, a sua idade, a data de nascimento e formação profissional. Tem a minha ficha. Eu sou Zineide Sarmento Pereira, sou professora com graduação em História e pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, com mestrado em História Social e doutorado em História Social. Atualmente eu trabalho na Escola Gonçalves Dias, eu fui ex-aluna dessa escola e hoje estou trabalhando aqui como professora. Eu tenho 59 anos de idade, vou fazer 60 em agosto, no dia 20 de agosto de 2019 eu completo 60 anos de idade. Muito bom. A data de nascimento, o local de nascimento? O meu local de nascimento é em Normandia, hoje terra indígena Raposo Serra do Sol. Eu nasci numa fazenda que está dentro da terra indígena Raposo Serra do Sol. A senhora é indígena? Sou. A senhora é casada, tem filhos? Sou casada, tenho uma filha. Tem uma filha? Como foi a sua infância, adolescência? O que a senhora lembra dessa época? Aqui em Roraima. A minha infância é uma infância muito gostosa, né? Eu fui criada na fazenda, meus pais trabalhavam nas fazendas, minha mãe e meu pai. E eu sou a sexta filha do casal. E a minha infância foi muito assim, né? Foi muito na fazenda, no meio dos animais, no curral de gado, tomando leite num copinho, né, de alumínio, né? A gente ficava com as partinhas aqui marcadas. Então, assim, foi muito... Eu brincava muito, né? Tomava muito banho nos igarapés, né? Aprendi a nadar, inclusive, né? Quando eu era aluna pequena, né? A gente jogava sacolinha na água e dizia assim, vai buscar a sacola, né? Vai pegar. Então, a gente mergulhava, se afogava, tomava água. Então, a minha vida foi assim, na natureza. Então, pergunta o que lembra de Roraima nessa época? Mas o que a senhora lembra de Roraima nessa época? Como é que era? A cidade? O que eu lembro de Roraima é que era tudo muito difícil, não tinha estradas. O meio de transporte, o único meio de transporte que a gente tinha era a Força Aérea Brasileira, o famoso FAB, que inclusive nessa época em Normandia ele fazia linha em Bonfim, em Normandia, nos municípios mais próximos, Bonfim, Normandia, Pacaraima, Uiramutã, Tepequém e Boa Vista. Então você passava uma tarde ou um dia todo viajando. Eu lembro quando eu pegava esse voo, né, o avião da FAB para vir para Boa Vista, eu chegava praticamente morta porque a gente passava o dia todo dentro do avião, né, para chegar em Boa Vista. E hoje você percorre Boa Vista, Normandia, 193 quilômetros, eu percorro em 2 horas usando o meu transporte próprio. Sim. A sua carreira profissional, como foi essa escolha de ser professora? Em meio às minhas colegas da escola, naquela época em Normandia não tinha professores, nós tínhamos militares. Normandia era uma área de quartel e quem ministrava a aula, quem eram professores, eram os tenentes, os sargentos, com as suas esposas, que vinham de outros locais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. E a gente conversava muito. E eu lembro que aos 12 anos eu já tinha definido que eu seria professora, porque o meu olhar era as minhas professoras, que eram todas maravilhosas, pessoas com formação, pessoas assim que eu via com uma vocação mesmo para ser professora. Então eu me identificava com elas e daí eu decidi aos 12 anos que eu queria ser professora. Quais os desafios que a senhora enfrentou ao ser professora, assim, como mulher, por decidir ser professora? Em primeiro lugar foi um desafio e uma conquista, tudo junto, a alegria por aos 16 anos já ser uma professora ministrando aula. Aos 16 anos eu fui escolhida como liderança da minha turma. E o desafio foi, sem formação, como lidar
com aqueles meninos, né, que eu não tinha formação. Eu não imagino, aos 16 anos eu cursava apenas a 5ª série do ensino fundamental. Mas eu já era uma liderança porque naquela época, né, era muito difícil o acesso e eu já fui escolhida para ser professora e eu fiquei muito feliz assim porque eu tive do meu lado professoras que me deram muita força, professoras formadas. Não, você tem liderança, você tem capacidade e você quer ser professora, então vamos unir o útil ao agradável. Então eu pegava umas aulas com elas fora do horário. Olha, nós vamos fazer planejamento de aula, vamos fazer assim, nossa aula vai ser alfabetização, outro desafio. Como que eu ia alfabetizar? Eu fui primeiro alfabetizada, vamos dizer assim, né, a metodologia, em termos metodológicos, para poder atuar com essa turma. E eu lembro assim que uma coisa muito interessante foi que no final desse primeiro ano de trabalho, um aluno chegou para mim e falou assim: professora, eu quero lhe agradecer porque você me ajudou a escrever meu nome, porque eu vou para o quartel no próximo ano e eu preciso escrever meu nome. Então aquilo ali para mim foi assim um banho, né, de alegria, né, que eu recebi por ter aos 16 anos ser alfabetizadora de um aluno que inclusive era até mais velho do que eu tinha 18 anos, eu tinha 16. E ele ia para o quartel no ano seguinte e ele disse assim: eu preciso aprender a escrever meu nome. E então eu fiquei muito feliz. Então foi assim, tudo junto um pouco, sabe? O desejo de ser professora, né? A minha professora que não me deixou, né? A minha colega, não, você vai aprender, olha, vamos fazer planejamento, o que a gente vai fazer. E era muita coisa que a gente tinha que preparar, porque a gente trabalhava naquela época, a alfabetização era uma coisa assim muito... puxada, né, vamos dizer assim, em termos de metodologia, né, em termos de realmente dar, você precisava ter todo esse acompanhamento da professora para poder dar conta, né? Como foi conciliar sua vida profissional com a sua vida pessoal, maternidade? Isso daí foi assim, eu acho que tudo uma bênção, né? Eu hoje tenho que agradecer muito porque assim, antes de eu casar eu tive apoio da minha mãe, né? Dos meus pais, né? Que me apoiaram nesse trabalho. E depois então eu casei e também tive como presente um marido que me compreendeu nesse campo aí de atuação. Então ele me ajudava bastante, né? Me levava no trabalho, me apoiava. Eu inclusive saí muito aqui de Roraima, né? Eu fiz minha graduação na Federal daqui de Roraima, mas eu fiz a especialização em Minas. Então ele sempre me apoiando, né? Depois fui para o Rio fazer o mestrado, depois voltei de novo para fazer o doutorado na Federal do Rio. Então tudo assim, né? A minha filha era pequena também, eu sempre colocava na minha cabeça assim, minha mãe dizia pra gente muito assim: filho, não atrapalhe nada. Então eu saí com isso, né? Filho, não atrapalhe nada. Então, tipo assim, quando eu não estava em casa, o meu marido ia buscar a filha, né? Ia para as reuniões. Então, assim, um supria a necessidade do outro. Então, nesse campo, assim, eu não tive. Eu chegava em casa, encontrava comida pronta, porque o marido também, né, era cozinheiro, então me ajudava em todos os momentos. Então, assim, eu fui uma pessoa abençoada, né? Não tive assim, eu vou chegar em casa, ainda tenho que fazer comida, não sei mais o que, né? Nesse momento aí, pra mim foi tudo assim, né? Tudo legal, tudo bacana. Sim. A senhora já enfrentou algum tipo de preconceito ou discriminação por ser mulher ou até mesmo por ser indígena? Não, assim, não diretamente, mas eu lembro que quando eu estava na graduação, na década de 90, estava em discussão aqui em Roraima, essa questão indígena, de demarcação de terras indígenas, essa temática indígena estava muito em evidência. E eu, né, lembro que na sala de aula tinha alguns colegas meus que diziam assim: olha, nós vamos hoje falar de índio, nós vamos trabalhar a temática indígena, mas eles queriam em 5 minutos e eu não aceitava nunca conversar com eles, porque em 5 minutos não dava da gente confrontar, não dava da gente falar o que a gente pensava sobre a questão indígena, até porque existia muita, na sala de aula na década de 90, aqui na Federal, realmente muitos preconceitos, muitos estereótipos sobre essa relação índio, né? Índio estudando. Imagina, índio não tem que estudar, eles imaginavam assim, índio tem que estar lá, né? No canto deles e tal. E eu sempre me identifiquei muito, eu tive muito minha identificação cultural como indígena, nunca neguei isso, né? Então foi muito assim, né? Mas assim, alguma coisa não evidente mesmo assim que eu tive, choque, né? Que eu chorei, alguma coisa não, que eu sempre, né? Me discutia o que tinha que discutir, dizia o que tinha que dizer, enfim, né? Mas a gente sentia que na própria universidade tinha esse lado aí, né? Muito acirrado. Esse lado aí, né? Muito acirrado. Quais os pontos positivos e negativos
de ser professora e de ser de escola pública? O grande desafio que eu acredito, assim, que nós temos hoje é que um professor, ele, antes, quando eu comecei aos 16 anos, eu não enfrentava tantos desafios como hoje, porque hoje os meios de comunicação, a tecnologia, né, a mídia, enfim, a comunicação, ela hoje é totalmente diferente. Então, o desafio que você enfrenta hoje são com problemas, problemas atuais, como situação de família. Hoje nós temos muitos alunos que têm famílias separadas, pais separados. Nós temos muitas famílias que às vezes têm alunos que também têm, hoje a droga também ela tomou muito espaço, né? Ela é muito presente nas famílias, né? A droga hoje ela tomou assim uma dimensão muito grande. E o que eu sinto assim de desafio é como você ser professor num mundo em transformações e em contínuas transformações, porque a tecnologia também evolui muito. Por exemplo, você hoje para ministrar uma aula, eu nas minhas aulas falo assim para os alunos, gente, olha, eu cheguei na sala de aula, eles até me apelidaram de sargento, lá vem a professora sargento. Aí eu falo, ó, cheguei, desliga o celular e guarda o celular, enquanto eu apresento o tema. Hoje nós vamos falar sobre isso, o objetivo da aula é isso. E a grande dificuldade, eles ficam ali segurando o celular, se torcendo, doido para me terminar de falar, para eles poderem clicar o celular. Então, assim, antes a gente não tinha isso, né? Então, isso é assim, hoje uma coisa muito em evidência. A segunda é que nós temos uma geração hoje, uma geração muito movimentada, uma geração que não para, eles não têm concentração, os alunos não têm concentração, e não é culpa deles, é culpa do próprio sistema, das transformações pelas quais nós passamos, a família passa, enfim, todo o sistema e tal, e eles não conseguem. Eu lembro que a minha professora na escola, quando eu tinha 16, 17 anos, as nossas professoras falavam assim, não tinha quadro, muitas das vezes no interior não tinha muito quadro, então elas diziam, gente, eu vou falar e vocês vão copiando o que eu vou dizendo. Um exemplo, o multiculturalismo nas artes, ele é uma procura por novas identidades culturais, políticas. Aí, como é que é, professor, o multiculturalismo? Gente, o multiculturalismo, vou repetir de novo. Então, eles têm uma dificuldade de concentração de ouvir. Esse, para mim, é um desafio assim que não é só uma questão do ensino em si. Você pode ter o melhor professor que você tiver, você pode ter os melhores meios de comunicação, data show, né, à disposição, mas eles sentem essa dificuldade da concentração, né, para poder ouvir. Certo. A senhora teve ou tem em sua vida alguma mulher em qual a senhora se espelha como modelo, por exemplo? Eu tenho a minha mãe. A minha mãe é uma liderança, assim, minha mãe hoje tem 85 anos. E assim, minha mãe sempre mostrou para nós que o trabalho enobrece. Minha mãe sempre trabalhou, né? Ela foi funcionária pública já. Eu já tinha quando eu saí, né, para poder estudar o ensino médio em Boa Vista. Mas minha mãe foi funcionária pública federal, né? Hoje ela é aposentada. E ela sempre disse assim, minha filha, a gente precisa conciliar os nossos espaços, né? E eu lembro que minha mãe ela sempre ensinou o filho, olha meu filho, você cuida da sua roupa, você lava a sua roupa, você passa a sua roupa. Então assim, eu acho que ela distribuía bem as tarefas naquela época. O que hoje, muitas das vezes, você chega em casa e encontra aquele monte de roupa para lavar, para colocar na máquina. Eu acho que se cada um cuidasse um pouco do seu, não tinha tanta roupa para lavar, não tinha muito serviço. E ela distribuía. Por exemplo, quando ela saía para ir para o trabalho dela, né, nas fazendas, antes de ser funcionária pública, ela dizia, olha, senta aqui, você, Zineide, vai ficar responsável de recolher os ovos das galinhas. Quando eu chegar, você vai me prestar conta de quantos ovos as galinhas colocaram. Você vai ficar, o outro meu irmão, você vai ficar responsável dos cavalos, você vai ficar responsável dos bezerros, de separar os bezerros na hora das mamadas, de tarde, bota os bezerros. Então, ou seja, ela distribui aquilo e minha mãe é praticamente analfabeta. Minha mãe nunca frequentou uma escola. Então, eu admiro muito minha mãe por ela ser uma liderança, né? E até hoje ela não entra em contradição se você chegar assim e dizer, mãe, o que aquele filho falou? Se for alguma coisa que vai te ofender, ela jamais vai dizer, olha, sabe o que teu irmão falou? Teu irmão falou isso? Não, ela não fala nada. Uma coisa que me impressionou, depois que ela caiu de cadeira de rodas, isso eu faço questão de registrar,
eu deixei ela na casa de uma irmã minha, cuidando, a minha irmã ficou cuidando, ela foi para o Rio de Janeiro, porque eu tenho uma filha que mora lá, né? A minha filha é atriz e tá no Rio de Janeiro. E eu fui lá porque ela fez uma cirurgia e ela precisou ficar na casa dessa minha irmã. E ela ficou, um dia ela chorou na casa da minha irmã. Aí minha irmã chegou assim, de repente, mãe, mas o que a senhora tem? Por que a senhora está chorando? Está doendo aqui, está doendo ali? Não, ela enxugou as lágrimas, simplesmente disse não. Aí depois, quando eu cheguei, eu disse, mãe, o que aconteceu que a senhora estava chorando? Ela disse, eu estava com saudades. Aí eu imaginei que ela não disse isso para minha irmã, porque senão a minha irmã ia se sentir ofendida. Ela ia dizer, poxa, eu estou cuidando da minha mãe e ela está sentindo saudade, e eu que estou cuidando dela. Então são coisas assim que eu admiro muito na minha mãe, sabe? São atitudes dela ser uma pessoa nobre. Então assim, eu tenho minha mãezinha hoje, eu cuido dela, ela é cadeirante, eu saio daqui do Gonçalves Dias, vou para lá, para Normandia, ela mora, percorro 193 quilômetros, eu vou de táxi, eu vou de ônibus, vou no meu carro próprio. Mas eu assim, eu admiro muito. Minha mãe para mim é a primeira exemplo. Os seus pais, eles deram muita força para a senhora estudar? No primeiro momento não, porque naquela época a mulher não saía de casa, né? Eu ainda sou de uma geração muito preservada, em que a mulher tinha que casar virgem, em que a mulher não se afastava dos pais, porque os pais achavam que se a mulher se afastasse né, dos pais, ela ia, né, de repente, né, arranjar uma barriga, arranjar sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, no primeiro momento, quando eu falei para minha mãe, eu fui escolhida para ir para uma escola, né, que vai me receber, porque aqui onde eu estou não tem mais aula, que na época era no internato, em Surumum. Aí ela falou, isso foi na década de 70. Aí ela falou, não, você não vai, porque lá no internato para ir quem não tem mãe e pai, você tem mãe e pai. Mas olha só o jeito dela falar, até isso ela foi nobre, ela me pegou de surpresa, porque se ela tivesse dito assim, não, olha, você não vai porque você pode engravidar, ela não falou nada disso, olha o papo dela, foi nesse sentido, ela disse, não, lá é internato que eu saiba é para quem não tem mãe e pai, e você tem mãe e pai, então até nesse ponto de me segurar, ela soube. Aí eu fiquei aguentando aquilo, né, até que um dia chegou o ensino fundamental, né, eu inclusive sou de uma turma, a primeira turma de ensino fundamental que fez a formatura de 8ª série no meu município, né, lá em Normandia, e aí depois então eu já era funcionária, aí eu falei, mãe, agora eu preciso estudar, né, eu estou aqui perdendo tempo, e aí eu já era de maior, e aí ela disse, não, minha filha, você vai porque você já provou que você é uma boa pessoa, você provou que você é uma boa menina, e você provou que você tem realmente capacidade. E aí ela me liberou, e foi quando eu vim para Boa Vista, foi quando eu fui aluna do Gonçalves Dias aqui na década de 80, né? Eu fui aluna do Gonçalves Dias, e nessa época então eu já trabalhava, então ela realmente me liberou assim, né? Porque eu já era de maior, eu não podia me segurar mais. A senhora ficou sozinha aqui em Boa Vista para estudar? Não, nessa época eu tive um acompanhamento, né? Porque assim, aqui em Boa Vista também eu recebi um convite, né? Aí entra toda uma história minha de outro lado, né? Porque na época eu recebi um apoio muito grande, né, das irmãs missionárias da Consolata, que me receberam no convento, né? Nessa época também, de certa forma, eu era visto por elas como uma liderança religiosa, né? E recebi o convite. Eu acho que deu para mim o útil ao agradável. Eu vim, e inclusive fiquei 12 anos no convento estudando, e aí me adaptei, né, ao hábito, me adaptei à questão da consagração, e até fui consagrada pelos votos da pobreza, obediência e castidade, e fiquei 12 anos no convento como freira, Irmãs Apóstolas de Cristo. E depois, né, de 12 anos, então, aí começa toda uma nova história, que é o meu segundo momento, que é quando eu saí, né, e escrevi uma cartinha agradecendo que eu tinha ficado no convento, todas as coisas que eu tinha feito tinham sido muito boas, e até hoje eu guardo essa cartinha que eu escrevi dizendo que eu iria repensar minha vida fora da congregação. E eu recebi um convite, fui para São Paulo, passei uma temporada em São Paulo, passei 6 meses em São Paulo, e quando eu voltei eu realmente, né, vamos dizer assim, grosso modo falando, né, tirei o hábito e voltei a ser professora Zineide, né, e aí começa a minha outra vida, né, que é casamento, né, a filha, todo esse... Mas até hoje eu não perdi a amizade que eu tenho com as freiras. De vez em quando eu vou lá, tomo uma sopa, né, a gente conversa muito, e assim, eu acho que foi um grande momento na minha vida, toda essa virada que aconteceu comigo, né, para poder estudar, e enfim,
e também ser freira e voltar e sem cortar os laços da profissão. Isso que eu acho mais interessante, porque eu recebi um convite que diz, não, eu acho que é bom você cortar esses laços do trabalho enquanto você faz a preparação para entrar. Eu falei, não, mas eu posso fazer isso tranquila. Então eu trabalhei na escola técnica nessa época, né, de freira, eu trabalhei na escola agrotécnica de irmã e em outras escolas aqui, né, que eu ia de hábito, né, ia de ônibus para as escolas, voltava. Então isso foi um tempo, uma temporada também que eu lembro muito, isso aí foi uma coisa muito rica para mim, para minha vida, uma experiência como pessoa, né, como ser humano. Certo. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem a todas as mulheres, a todas as moças. Então, a mensagem que eu deixo às mulheres, né, de modo geral, assim, não parem de lutar nunca, né? Nada possa, como dizia minha mãe, atrapalhar a nossa vida. Sempre coloco isso na cabeça de vocês. E outra coisa é que a gente tem que ter muita força de vontade e sempre mostrar que nós mulheres temos o poder. O primeiro poder que a mulher tem é de gerar uma criança, é de gerar um filho, de carregar no seu ventre 9 meses um ser humano, que você se espicha, vou usar essa palavra espichar, você se alonga, mas depois você volta a ser o que você era antes. Então, para mim, isso, gente, isso é divino, isso é magnífico, e isso só nós mulheres temos esse poder. O segundo poder, eu falo para as meninas, nunca deixem nada de acontecer com vocês que deixem vocês tristes, mas pensem sempre antes de você tomar uma atitude, porque quando você toma uma atitude, você tem respostas para essa atitude. Então pense sempre, meninas, em coisas boas, em coisas que vocês vão fazer, que vocês vão dar conta, tipo estudar. Eu quero estudar, então estuda, coloque todos os seus esforços, todas as suas forças, todas as suas vontades em estudar, porque isso é uma coisa que eu vejo muito hoje, assim, quando eu olho para mim mesmo e vejo assim que eu, né, saí de Normandia para estudar, né, depois fiz toda essa temporada no convento, saí para casar, né, e assim ter filho, né, e sou muito feliz como mulher, como esposa, como profissional. Eu amo ser professora. Eu acho que com todas as dificuldades que eu tenho, que se tem hoje no campo da educação, se eu tivesse que nascer de novo, eu nasceria e diria novamente, eu quero ser professora, porque também como professora nós temos um poder, gente, não parece, agora eu falo diretamente para minhas colegas professoras, não parece, mas você tem à sua frente alunos, alunas, cabeças diferentes, seres humanos diferentes, que você pode influenciar sim, e muito na formação deles, dizendo, né, ministrando sua aula, né, com gosto, com vontade, mesmo às vezes se eles estão ali naquela hora da bagunça, mesmo se a tua vontade é sair da sala e dizer, eu não aguento mais, não diga nunca que você não aguenta, que você está cansada, isso fica só para você. Você pode até chorar na sua casa, sozinha lá, mas nunca, você sempre levante a cabeça e mostre para o seu aluno que quem está na sala de aula, que quem manda na sala de aula é você, quem manda na tua metodologia é você que tem as rédeas do saber, é você que tem as rédeas, você apenas vai passar isso para os alunos, eles vão fazer, mas você é que está com a receita, é você que está dizendo para ele, misture aqui o sal, bata, faça isso. Você nunca deve perder isso de vista, você nunca deve perder essa, vamos dizer assim, essa maneira de você ser, você nunca tem que perder, você tem, muito pelo contrário, você tem que criar mecanismos para que você continue, né, vamos dizer, com a bola, vamos falar agora de jogador, né, com a bola na mão, né, com tudo na mão, para que isso dê certo, como mulher, como pessoa, como ser humano. Certo, professora, muito obrigada pela sua palestra, tá bom? Deixa eu...